Nossos cumprimentos a todos. Estamos novamente em nossa atividade de palestra do Caminho de Damasco, às segundas-feiras, dando continuidade ao que vemos fazendo durante muitos anos, agora de forma virtual. Então, nossos cumprimentos, sejam bem-vindos e vamos partir então para o tema de hoje. É claro que hoje, atualmente, nós estamos vivendo um momento ímpar na história, na nossa história, na história de cada um de nós, né? A pandemia, o assunto tomou conta de tudo, o assunto envolveu tudo, todos, porque nós estamos, na verdade, dependendo da forma como nós estamos enfrentando, como nós estamos encarando e como nós vamos superar essa fase que, com certeza, é passageira, como todas as outras anteriores foram. Então nós estamos falando de pandemia. Por isso, nós somos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá no capítulo 8º um tema muito apropriado para os dias de hoje. Esse tema que muitas vezes passa sem despercebido pelas pessoas que leem o Evangelho, até porque é um texto muito curto, mas um texto de profundidade, chama-se Obediência e Resignação. Então, por isso, nós escolhemos o tema Obediência e Resignação em tempo de pandemia, porque isso, ou essa condição, ou essas virtudes, nós temos que desenvolver, e esta é a grande oportunidade para que cada um de nós dê um passo importante na sua vida, aproveitando inclusive a dificuldade que estamos vivendo, para fazer com que cresçamos interiormente e possamos atingir aquele ponto de autocontrole, de autodomínio, para que não entremos, inclusive, em dificuldade de ordem emocional, que muitas vezes acontece com as pessoas que não têm ainda muita tolerância a uma convivência numa época como esta, uma época de distanciamento, uma época de isolamento social. Se você abrir o Evangelho no capítulo 9, você vai encontrar ali o tema geral do capítulo, que é Bem-aventurados os brandos pacíficos, e vai encontrar dentro desse tema, um dos subitens, um comentário de um espírito chamado Lázaro. Esse comentário é de 1863, portanto há mais de 158 anos atrás, em que o autor, através do médium, evidentemente, mandou essa mensagem, e Allan Kardec selecionou essa mensagem para colocar justamente no Evangelho, porque achou muito importante. Ali o Lázaro diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora, acrescenta Lázaro, os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Essa observação final de Lázaro, de que as pessoas interpretam mal o sentido dessas palavras, é muito importante. Aliás, a leitura do Evangelho é uma leitura muito importante. Talvez a maioria das pessoas leiam por ler, leiam para decorar textos, mas não para entender com profundidade o sentido daquilo que Jesus queria passar dentro da sua visão ampla, profunda de espiritualidade. Na concepção geral, ou seja, na concepção comum das pessoas, a obediência e a resignação são vistas como apenas fraquezas morais, como defeitos, vamos dizer assim, e não como virtudes, como covardia até, e não como coragem, como ignorância, não como sabedoria, justamente o contrário do que Jesus queria ensinar. Muitos acreditam que obedecer é simplesmente submeter a uma ordem de uma pessoa, de alguém, de desconsiderar ou anular a sua própria vontade, deixar-se arrastar pelo mais forte, como um escravo, por exemplo, que se submete inteiramente
às ordens do seu amo. Ou seja, nesse sentido de obediência pura e simples, na verdade, ela contribuiria para que o mal prevalecesse, para que a vitória fosse do mal, e não para que o mal realmente pudesse ser extirpado pela presença do bem. É claro que não foi assim que Jesus falou. Não era disso que Jesus estava tratando. Até porque, se você for ler o Evangelho, estudar o Evangelho, refletir sobre o Evangelho, pedir inspiração para que você possa penetrar um pouco mais profundamente no sentido moral, no sentido espiritual da mensagem do Cristo, você vai ver que Jesus foi obediente e resignado. E por isso ele cumpriu a sua missão como deveria cumprir. Segundo Jesus, ver pelo lado material apenas, valorizar a matéria e, naturalmente, subestimar os valores da lei de Deus, é uma derrota para o ser humano. Uma derrota que, aparentemente, parece uma vitória, mas que, na verdade, no final desta vida, principalmente, ou em momentos difíceis da existência, vamos perceber que aquilo só nos trouxe prejuízo. O próprio Jesus deu exemplo de obediência. Ou não deu? Não porque ele se omitiu, mas porque ele enxergava a vida de uma perspectiva mais ampla, sabendo exatamente o que ele fazia. Por isso ele agia com serenidade, com equilíbrio. Ele sabia a hora de dizer sim e sabia a hora de dizer não. Mas ele dizia sim com equilíbrio. Ele dizia o não com equilíbrio, com sabedoria. Não apenas por um impulso da vontade, por uma reação instintiva, porque alguém quis lhe tirar alguma coisa. Não. Ele sabia que dizer não ou dizer sim tinha um valor extraordinário. Não foi por outro motivo que, entre os seus ensinamentos, o Sermão da Montanha, ele disse: tendes aprendido o que já foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. E se alguém quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, oferecei-lhe também a capa. E se alguém os obrigar a percorrer 1000 passos, fazei ainda 2000. Parece uma contradição, parece a negação do eu, a negação da vontade, a negação da dignidade. Não para Jesus. A dignidade não estava simplesmente numa resposta imediata, numa negação imediata, num não imediato ou num sim imediato, mas estava justamente nas entrelinhas da coisa pensada. E como interpretar essas palavras, então, dentro do contexto da doutrina espírita, conforme Allan Kardec coloca através dessa mensagem de Lázaro? O Lázaro diz o seguinte, vejam aí no Evangelho, quem tem o Evangelho pode examinar e consultar. Diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão, repetimos. E a resignação é o consentimento do coração. A resignação é o consentimento do coração. Então a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Vamos refletir sobre isso. Na verdade, tanto a obediência quanto a resignação são atos de humildade, mas também de sabedoria. Porque a humildade, ela só tem valor quando há sabedoria. Quando é simplesmente abaixar a cabeça, obedecer cegamente, não há sabedoria. Ela só tem realmente valor quando ela está sendo amparada pela sabedoria. A obediência, segundo Lázaro, consiste em você submeter temporariamente a uma ordem que, mesmo contrariando a sua vontade, contribuirá para que o bem prevaleça.
para o seu próprio bem. Logo, o momento da obediência é aquele que, pesando as consequências do sim ou do não, você vai perceber que o sim é a melhor resposta. Lá pelo século IV, entre o século IV e o século V a.C., existiu na Frígia, na Grécia, uma figura que se tornou lendária, chamada Esopo. Esopo é famoso pelas suas fábulas, as fábulas de Esopo, como o lobo e o cordeiro, a raposa e as uvas, o homem e a serpente, as histórias que geralmente nós aprendemos, ouvimos primeiramente quando estávamos na escola, aquelas fábulas deliciosas, né, onde os animais representavam, na verdade, seres humanos, em suas atitudes. Na história de Esopo, conta-se que certo dia o seu amo resolveu fazer uma viagem, formando uma grande caravana com escravos que deveriam percorrer a pé o deserto. A cada um dos escravos foi dada uma tarefa mais ou menos pesada, mais ou menos difícil. E a Esopo a tarefa foi carregar um grande farnel de pão, um saco de pão, com o que os caravaneiros seriam alimentados durante a viagem. Embora muito pequeno, muito frágil, Esopo era uma pessoa muito fraca fisicamente, ele estranhou que coubesse a ele carregar aquele fardo tão pesado, quando havia outros escravos mais fortes, mais corpulentos, mais preparados, com mais condições de executar esse trabalho. No entanto, Esopo ficou pensativo por alguns instantes, pensou, tirou suas conclusões, depois calou-se e nada reclamou. Pegou o grande fardo, colocou nas costas e partiu com a caravana para percorrer um longo caminho pelo deserto. Durante o percurso, a caravana parava. Parava para o pessoal se alimentar, para o pessoal pernoitar. E toda vez que a caravana parava, todos comiam. Todos comiam daquele pão que o Esopo levava. De modo que a cada parada o fardo de Esopo se tornava mais leve. Foi ficando menor. Quando chegou na última etapa da viagem, Esopo já não carregava praticamente nada, enquanto outros continuavam carregando o peso. Isso aqui era para mostrar, evidentemente, a questão da sabedoria. Como que você pode tomar uma decisão olhando as consequências daquilo que você vai decidir. Porque se você toma a decisão apenas pelo que está acontecendo agora, diante das circunstâncias atuais, você pode estar muito enganado. Mas se você olhar para o futuro, para outras circunstâncias, para outras pessoas, para outras situações, talvez a sua decisão seria muito diferente daquela que você tem o primeiro impulso de tomar. Como afirma o Lázaro, a obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Vamos para uma situação prática. Por exemplo, você está andando por uma rua deserta, à noite, quando de repente se surpreende com um assaltante apontando-lhe uma arma para a cabeça. Isso não é muito raro em nosso tempo, principalmente nas grandes cidades. Diante do susto que você leva, você tem bem pouco tempo, ou quase nenhum, para pensar. O assaltante quer dinheiro, quer joias, quer bens. Então você tem três alternativas: entregar o que você tem, a primeira alternativa; tentar fugir do assaltante naquele momento, ou atracar-se com ele. Qual dessa você escolheria? Com certeza, você sabe que o assaltante leva uma vantagem muito grande. Ele já tem a arma na mão, já está engatilhado, já sabe o que vai fazer, e você não sabe.
Ele já pensou tudo aquilo, você nunca pensou. Então ele leva uma grande vantagem. Diante da circunstância, você não conseguirá fugir nem sem ser atingido por ele. Se tentasse desarmá-lo, poderia ser baleado até a queima-roupa. Só lhe resta então uma alternativa: obedecer, entregar o que você tem. Esta é a alternativa mais inteligente. É a alternativa que realmente vem tirar um problema maior, evitar uma situação pior do que aquela que você está vivendo. Isso se chama obediência. Está vendo como que funciona a obediência? O bom senso lhe mostra que não há outra saída. Usando o raciocínio, ou seja, a inteligência, você decide pela alternativa menos ruim, menos danosa, aquela que lhe garante a vida. É por isso que Lázaro afirma: a obediência é o consentimento da razão. Então veja bem, a obediência é o consentimento da razão. Numa hora em que você se acha acuado por determinadas circunstâncias, não há, muitas vezes, outra alternativa senão obedecer. Muito bem. Todavia, após o assalto, você passa a sofrer moralmente, porque você não sofreu fisicamente, ele não te agrediu, nada. Você passa a sofrer moralmente as consequências de ter sido vítima de um roubo. Quem não sofre? Todos nós. O dinheiro que você trazia na bolsa era para pagar suas contas. Você trabalhou o mês inteiro para isso. Era um dinheiro sagrado, conquistado pelo suor de seu rosto, de forma pacífica, útil, honesta, que lhe foi tirado de uma forma violenta e covarde por alguém que com certeza não sabe o valor do trabalho, não conhece o caminho da honestidade. Essa é a realidade. Então, vem a segunda fase do seu sofrimento. A fase da inconformação, do inconformismo. Você se transforma numa pessoa revoltada contra o ladrão, contra as autoridades, contra a polícia, contra o governo, e vai remoendo esse sentimento que vai lhe machucando por dentro. Não vai ser bom para você, com toda certeza. Porque não há realmente uma outra solução melhor. Não houve outra solução melhor do que aquela que você tomou. Então você recorre à autoridade policial, claro, denunciar o assalto, pedir providência da polícia. Mas mesmo assim, além do sofrimento moral, você sabe que dificilmente reaverá o dinheiro roubado. Mesmo que você consiga, se você realmente cultivar ódio no seu coração, se você cultivar a inconformação, inconformismo, você continuará sofrendo e vai dizer para todo mundo que você é uma vítima da sociedade. Vai dizer em alto bom som que você é uma vítima e que está tudo errado. Isso não vai lhe trazer nenhuma vantagem. Perguntamos então o que você poderia fazer para minorar a sua dor, para se sentir melhor consigo mesmo, para não se culpar, para não se revoltar, para não ficar culpando um e outro. A resignação. É aí que entra a resignação. Por isso que o Lázaro disse lá, resignação é o consentimento do coração. Veja que numa situação como essa que nós citamos, poderia ser outra, tanto a obediência quanto a resignação estão unidas, são irmãs. Uma preenche a necessidade da outra. E você alcança o mínimo do equilíbrio. É claro que você não vai sair da mesma forma que você entrou, mas você pode sair com mais sabedoria dessa situação. Com certeza. Era isso que Jesus favorecia, era isso que Jesus queria de nós. Quando não temos como mudar uma coisa ou uma situação, não devemos nos culpar,
Não devemos nos agredir. Não devemos ficar culpando ou agredindo os outros ou o ofensor. Nem a sociedade, nem a humanidade. Muito menos Deus. Há quem culpe Deus numa situação como essa, você sabe. Por que comigo? Você pergunta. Por que isso aconteceu comigo? Porque acontece com qualquer pessoa. Com qualquer um. Certamente há uma causa nisso tudo, até uma causa que você desconhece. A doutrina espírita explica. Quando um mal nos acontece e nos revoltamos, entrando no processo descontrolado de autopunição, disparando contra nós mesmos os dardos da culpa, por nos sentirmos impotentes, incapazes, nós atingimos em cheio a nossa autoestima, experimentamos o gosto amargo da vida. Não sabemos o que era um assalto até que o assalto aconteceu conosco. Só vamos saber realmente que é um assalto quando nós formos assaltados. Uma narrativa como essa não vai nos dizer realmente o que é um assalto. Porque naquela situação real, nós sentimos na alma o peso daquela situação. A resignação, assentada na fé em Deus, na confiança em si mesmo, consiste em darmos à vida uma dimensão espiritual, além do mundo físico, deixando que as lições de Jesus nos deem uma razão para viver com relativa alegria, já que é impossível viver com alegria absoluta em todos os momentos. Mas temos que aproveitar os maus momentos para si mesmo cultivarmos uma relativa alegria, por estarmos vivos, por não termos capitulado diante daquela situação. Agradecer a Deus. Para tanto, precisamos nos libertar do egoísmo e do orgulho, as duas chagas da humanidade, segundo a doutrina espírita, compreendendo a dor de nossos irmãos de humanidade, cujos problemas podem ser muitas vezes maiores do que os nossos, e indo ao encontro daqueles que precisam de nós. Por fim, nós perguntamos: como podemos utilizar essas noções de obediência, de resignação, em tempo de pandemia? É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos vivendo um momento difícil. Muitos de nós estamos inconformados, estamos revoltados. Quantas pessoas não estão tendo prejuízos financeiros, outras até prejuízos afetivos? Como lidar com isso? Quando nós não temos em nossas mãos soluções, ou uma solução para essa situação toda, que atinge a cada um de nós, mas atinge toda a humanidade. Nós temos que pensar que muitos, milhões, estão vivendo problemas difíceis, como o nosso, ou ainda mais difíceis do que os nossos. Nós temos que ser solidários, solidários na compreensão, solidários no amor, na prece, que podemos fazer por esses milhões de pessoas, de irmãos nossos, que estão vivenciando uma situação adversa, muitos deles perdendo praticamente o sentido da própria existência, porque colocaram o objetivo da existência nessa vida. Se você colocar o objetivo da existência nesta vida, você não vai se conformar. O objetivo da existência, a finalidade da nossa vida, está muito além dessa existência. Mesmo que a gente tenha que partir hoje, nós precisamos cultivar a certeza de que estaremos melhor depois. Nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares que partem, de repente, numa situação como esta, quantos já não partiram, quantos não estão para partir, também temos que pensar que eles estarão numa condição melhor. Vamos orar. Orar, na verdade, não é pedir a Deus para resolver nossos problemas. Não é assim que funciona. Nós oramos, no fundo, para nós mesmos, porque nós temos Deus conosco. Deus está em nós, não está longe de nós. Quando oramos, nós buscamos aquele equilíbrio, aquela harmonia interior, aquela paz, sabendo que estamos amparados, que ninguém, absolutamente
absolutamente ninguém está desamparado ou abandonado. A questão não é realmente pedir a Deus. A questão é saber, ter certeza de que Deus está conosco. Quando nós temos essa certeza, nada pode impedir que caminhemos, ainda que com muita dificuldade, em busca da nossa paz interior, da nossa felicidade. Em relação à pandemia, em primeiro lugar, cada um precisa se colocar diante de toda essa situação que estamos vivendo hoje, compreendendo a sua própria condição, sabendo da periculosidade da doença, tomar todo o cuidado possível para preservar a própria saúde. Lembrando que o primeiro compromisso que o espírito assume ao reencarnar na Terra, sabe com quem é esse primeiro compromisso? É consigo mesmo. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Se nós nos expusermos diante de uma situação como essa, não usando os recursos, os meios, os instrumentos que a medicina sanitária nos aponta, como a máscara, lavar as mãos, uso de gel, para nós estamos praticando um suicídio. Ainda que indireto, porque nós não queremos morrer, mas significa que nós não acreditamos nesses instrumentos. Instrumentos que Deus nos deu através da medicina. Veja Obras Póstumas de Allan Kardec, a última obra de Allan Kardec. Ele já tinha desencarnado quando Amélie Boudet, sua esposa, e uns amigos selecionaram algum material que ele tinha deixado sem publicar e publicaram. E lá nesse livro, Obras Póstumas, tem um capítulo chamado Questões e Problemas. E ali fala do compromisso que cada um tem consigo mesmo. Cada um tem um compromisso consigo mesmo. Se nós ficarmos doentes por nossa culpa, a culpa é nossa. Por nossa falha, a falha é nossa. Todo cuidado é pouco, mas tem um limite. Em nada devemos utilizar o excesso. O limite que o próprio bom senso estabelece. Primeira prevenção, guardar quanto possível o isolamento, distanciamento social, usar a máscara, lavar as mãos com água, como já falamos, o álcool gel, o mínimo necessário para cada um se preservar. Esse é o mínimo. Em segundo lugar, cada um de nós tem um compromisso também com seus familiares, com seus entes queridos. Não adianta dar murro no ar. A pandemia está aí. Não adianta reclamar contra a pandemia. Nós temos que, se vier reclamar, contra nós mesmos. Nós estamos passando por um período de tempestade, vamos dizer assim. Uma tempestade epidêmica. E na tempestade, a gente caminha de acordo com as próprias forças, sem desanimar. A partir do momento que cada um se cuida de si mesmo, como deve, já está contribuindo para o bem-estar daqueles com quem convive, claro, as pessoas da sua casa, da sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, as pessoas com quem você se relaciona e não tem como não se relacionar mesmo nesse período. Então, e as pessoas em geral, quando temos que ir a um supermercado, a uma farmácia, por exemplo, nós temos que ter os cuidados necessários, pensando não só em nós, mas pensando em todos aqueles que ali estão. Por quê? Porque a pandemia é solidária, ela tanto atinge a mim como atinge a qualquer um. E se ninguém tomar cuidado, todo mundo vai ser envolvido por ela. Assim mesmo você deve ser um agente improvisado de saúde. Nós somos agentes de saúde. Assim como a mãe, o pai, toma conta dos seus filhos, cuida dos seus filhos para que eles não adoeçam, para que eles não se machuquem, nós também temos que ter esse cuidado com os nossos irmãos, na nossa coletividade. Ajudando, orientando, esclarecendo, advertindo, alertando,
muitas vezes, porque há pessoas que não estão tão esclarecidas ou tão conscientizadas a respeito do que devem realmente fazer. Infelizmente, existe isso. Mas nós estamos aqui justamente para isso. Em terceiro lugar, cada um de nós tem um papel diante da comunidade, que é o que nós estamos falando. Nós lembrando que a atuação pelo bem coletivo não é apenas uma imposição social. Não é porque a sociedade manda, é porque nós temos um dever moral com a sociedade. A sociedade nos acolheu. Tudo que você precisa tem na sociedade. Você quer comer o alimento, está na sociedade. Você precisa de um objeto, de uma roupa, de alguma coisa, é onde você vai buscar. A sociedade, como o próprio nome diz, é uma reunião de pessoas que trabalham pelo mesmo objetivo, a sobrevivência e o bem-estar de todos. Então nós temos que lutar por isso. O amor ao próximo, aquele que Jesus ensinou, em última instância, é o amor pela coletividade. Não esqueça disso. E em quarto lugar, cada um de nós devemos estar atentos quanto às exigências da lei. A lei existe para preservar a ordem. Sem ordem, não há segurança. Sem segurança, como nós vamos viver? Nós reclamamos que fomos assaltados, que não havia polícia ali naquele local, que pudesse evitar o assalto. Mas nós esquecemos que isso é uma situação excepcional, que ocorre, não é com todo mundo, nem em todo momento. Quando lá no passado a humanidade, lá distante, quando não havia lei, qualquer um podia matar qualquer um, assaltar qualquer um, qualquer momento, qualquer hora. E não havia lei que pudesse evitar isso. Veja o valor da lei. Cada um de nós deve ser um agente da lei, começando por cumpri-la. Podemos questioná-la, claro que podemos. Mas podemos questioná-la dentro da lei, dentro das formas como a lei deve ser questionada. A lei é, em última instância, uma necessidade de controle social pelo bem da própria sociedade. Numa pandemia, a lei deve basear-se na ciência médica. Não podemos esquecer disso. Numa situação como essa, quem vai dar as cartas? Quem vai dar o norte da questão? É a medicina. Não podemos ouvir outra fonte que tenha mais segurança. Para a verdade. Se a medicina não está certa, quem pode estar certo? Então nós temos que nos valer da medicina, da orientação e da atuação dos profissionais de saúde. Então, na verdade, nós estamos aqui discutindo, falando, e precisamos tomar as providências no dia a dia da nossa vida para podermos conviver bem conosco mesmos e saber o que estamos fazendo, se estamos sendo realmente pessoas, cidadãos, que sabem desempenhar bem o seu papel diante da sociedade, porque se não fizermos isso, teremos muito mais dificuldade de atender às leis maiores, que são as leis de Deus. Diante de uma situação como essa, a obediência é uma simples opção. Aliás, não é uma simples opção. Não é que nós vamos escolher, mas é uma necessidade. Diante da tempestade, o que as pessoas fazem? Diante de um assalto, o que as pessoas fazem? É uma necessidade que devemos submeter pelo nosso bem e pelo bem comum. A resignação, por seu turno, é o estado de alma de quem consegue perceber a gravidade do momento, valorizando sua participação na solução do problema social, sem perder a confiança em si mesmo, sem perder a fé em Deus e a fé na humanidade. Sabem que tudo isso passa. Tudo passa. Por mais difícil que esteja, passa. Nada é permanente. Se estamos vivendo um momento difícil,
A humanidade já viveu muitos momentos muito mais difíceis que os nossos. E ela passou por isso. Na resignação, o que o Espiritismo nos mostra de especial é a visão espiritual que adquirimos da vida, sabendo que estamos neste mundo apenas de passagem. E, no entanto, apesar disso, estamos sempre aprendendo, por isso essa passagem é muito importante. Temos que valorizá-la, valorizar a vida, a saúde, porque é muito importante para o espírito. A pandemia da Covid-19, no âmbito das leis divinas, não veio por acaso. Nada vem por acaso. Ela veio para dar um novo impulso ao desenvolvimento das ideias, das instituições, dos costumes e principalmente do ser humano, que ainda luta com as suas imperfeições. Nós temos tantos problemas, tantas dificuldades no meio dessa pandemia, porque os homens ainda não se entendem, mas eles sofrem também e vão ter que entender em algum momento. Vão ter que se entender. Quando chegarmos a esse nível de compreensão, que a humanidade possa realmente perceber o mundo de um ângulo mais amplo, tudo se tornará mais fácil. E o próprio problema já não será um mero problema, mas será um desafio que precisaremos enfrentar para cumprir com a parcela de compromisso com a vida. Então, nós estamos vivendo uma oportunidade de aprender e de ensinar. Como dizia um autor, um grande educador, todos nós somos alunos e professores na escola da vida. Devemos sempre estar atentos àquilo que nos ensinam. E devemos estar atentos àqueles que precisam das nossas orientações, da nossa presença. Nosso papel é duplo. É o papel do homem atravessando a existência, o espírito atravessando a vida, para poder sair dela com uma condição um pouco melhor, pelo menos, do que aquela quando ele aqui chegou. Então o que nos resta, nesses poucos minutos aqui que estivemos, é levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Pai de todos nós. E proferir uma oração bem simplesinho, vocês conhecem, que vai encaixar no tema que estamos batendo hoje, que é a oração da serenidade. Muita gente conhece, já sabe de cor, mas ela é muito importante. Vamos encerrar então com essa oração. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para eu aceitar as coisas que não posso modificar. Concedei-me coragem para modificar aquelas que eu posso. E concedei-me a sabedoria para eu distinguir uma das outras. Que assim seja. Muito obrigado pela sua atenção.